Deus abençoe, águias do Senhor. Estamos aqui a mais um programa, um momento de conversa, a qual Deus tem nos ajudado até aqui, né? Tem nos preparado para levar uma mensagem a cada coração do seu lar. E está conosco hoje o irmão João Gabriel e o irmão estreante, irmão Tiago, que estará fazendo parte do nosso trabalho. Sua salvação, irmão João. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Creio que esse programa vai abençoar os irmãos em suas casas. Estejam em oração por cada um de nós. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Amém. Irmão Tiago. Deus abençoe. Como o irmão João disse, creio que esse tema vai ajudar muitos irmãos, porque é um tema atual, né? Espírito Santo é sempre um tema atual e que Deus possa abençoar cada um. Amém. Amém. Para darmos início, nós iremos ler Números, uma escritura que o profeta usou. Números capítulo 21. Diz assim, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem mesmo nem há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, ao olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando ele olhava para a serpente de metal, ele vivia. Amém? Amém. O profeta Irmão Branham pregou uma mensagem intitulada O Homem Interior. E nós daremos o tema a este programa como sendo guiado por um espírito. O homem interior é um espírito, é um homem que vive dentro da gente. É um homem espírito. Se você é um cristão, você tem um espírito de Deus. Se você é um mundano, você tem um espírito de Satanás. O profeta tomou essa escritura por qual motivo? Ele conta a história, em Números aqui conta a história de quando os judeus saíram do Egito. E eles foram caminhando durante o deserto ali. E durante o deserto eles foram abordados por serpentes por estarem murmurando contra a palavra de Deus. E sempre que Deus dá uma promessa, as pessoas têm que confiar, mas o problema das pessoas é em confiar nessas coisas. As pessoas sempre querem estar colocando suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, né? E esquecer de ser guiado por um Espírito. Porque uma pessoa guiada por Deus, ela é descansada. Ela é uma pessoa que não se preocupa, ela é uma pessoa que não desanima. Ela sabe que todas as provas que vêm são para a edificação do corpo de Cristo. Um exemplo disso que nós temos na Bíblia é Jó, um homem que tinha tudo dos bens, o homem mais rico existiu até hoje. E Deus tentou ele através de Satanás. E ele perdeu tudo o que ele tinha que perder. Perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, perdeu seu gado. Perdeu seus amigos, porque os amigos mesmo se revoltaram contra ele e disseram: Jó, será que você não tem um pecado escondido por aí? Mas Deus estava testando, ele sabia o que Deus queria dele. A sua esposa se voltou contra ele. Então aquele homem sendo guiado por um espírito, Deus recuperou todas as coisas para ele. Então existe uma pessoa que ela é guiada, ela é uma pessoa descansada, ela é uma pessoa calma. Ela sabe aonde tem que pisar, ela sabe o momento de falar, o momento de agir. Ela é guiada por um espírito. Bom, João, para darmos início. Isso que o irmão Gabriel falou é a pura verdade. Todos nós somos guiados por um espírito. Hoje em dia nós vemos pessoas guiadas pelo Espírito Santo, pessoas guiadas pelo Espírito de Satanás. E isso é como o irmão Tiago falou ali no começo, é um tema muito atual, pois hoje o cristão ele só consegue sobreviver nesse mundo se ele for guiado pelo Espírito Santo. Verdade. O irmão Branham, nessa mensagem do homem interior, ele dá o exemplo de Paulo, um homem que era guiado pelo Espírito Santo, e certa vez ele foi jogar umas madeiras no chão e uma serpente foi e picou ele. Talvez poderia ser uma serpente muito venenosa, né? Poderia ter matado ele. Mas só que Paulo ele tinha um homem dentro dele. Ele tinha um espírito dentro dele que era o Espírito Santo. Então, como ele tinha esse Espírito Santo dentro dele, um poder muito grande, porque nós sabemos que o Espírito Santo é a solução de todos os nossos problemas, é o maior poder que já teve sobre a terra, é o Espírito Santo.
Então aquela serpente, ela picou ele e não fez nada. Ele nem se preocupou com aquilo, porque ele era guiado por algo que ele tinha uma segurança sobre aquilo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma segurança, sendo guiados por um Espírito. E a coisa que nós temos que buscar a cada dia em nossas vidas é ser guiado por este Espírito Santo. Pois quando somos guiados pelo Espírito Santo, não há nada que pode nos atingir, não há veneno, não há morte, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Observe, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Para nós vivermos nesse mundo, para nós passarmos sobre todas as provas, é necessário ser guiado pelo Espírito, e esse Espírito tem que ser o Espírito Santo. Sim. Pois muitas vezes nós pensamos que é tão difícil alcançar esse Espírito Santo, né? E nós pensamos que ao alcançar nós vamos ver grandes coisas, mas na verdade não. Na verdade, quando nós começamos a buscar a palavra, quando nós sentimos vontade de ler mais, irmos ao culto com um coração sincero, buscar mais a palavra, esse é o Espírito dentro de nós nos movendo. E quando nós somos guiados por um Espírito Santo, não há nada que pode nos parar. Amém. Falando sobre Paulo, as pessoas ficaram em expectativa para ele morrer, né? Porque eram das serpentes mais venenosas que picaram ele. E o profeta fala, que a Bíblia também relata, que quando ele foi picado, ele só sacudiu, colocou ela no fogo e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Sim. Né? Essa é a diferença de um cristão. Outra coisa, ser guiado é saber onde está posicionado. Exatamente. Você não pode ser guiado se você não souber, porque a Bíblia diz, o cego não pode guiar outro cego. E nosso dia que nós estamos vivendo, nós temos um Espírito Santo, o nosso guia, né? É o que nos conduz o caminho. Nós estamos em um caminho, uma jornada muito difícil. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui 5 minutos. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui um dia, 24 horas, 48 horas. Você não pode saber acontecer. Mas é Deus que guia nossas vidas, nossos passos. Nem mesmo nós podemos chegar na condição que nós estamos de pregar, de ministrar, de cantar, de tocar, se não for uma direção divina guiando você até aquilo. Exatamente. Né? Irmão Tiago? Como o irmão João disse, eu gostei muito do que ele disse ali, falando que não é difícil, né? Não é difícil. Eu penso assim que o Espírito Santo, ele sempre está falando no nosso coração. Sempre. A gente sabe até quando a gente vai fazer algo que a gente sabe que não é correto. Tem alguma coisa ali falando. Quando a gente está entre dois caminhos, a gente sempre sabe qual é o correto. O Espírito Santo sempre está falando ali. Não é difícil. O problema é ignorância, de ignorar, sabe? Ignorância assim que eu falo, só não ouvir, sabe? O Espírito Santo, ele sempre está falando. Mas tem pessoa que não ouve e tem gente que ouve, sabe? Sempre o Espírito Santo está falando assim, como naquela história que o irmão Brana conta nessa mensagem, né? Que ele fala do navio, que fica um lá em cima, que fica coordenando, e um lá embaixo que ele controla o navio. Um sem o outro não dá certo, né? E o que fica lá em cima, ele tipifica Jesus, o Espírito Santo. É aquele que vê todas as coisas, ele sabe de tudo. Só que eu gosto de sempre citar uma coisa: o Espírito Santo, ele não é mal educado. Ele sabe o que é correto para você, mas ele não vai te forçar a fazer aquilo. Ele vai te dar uma ordem, ele vai te guiar, ele vai tentar te guiar, vai falar assim, é para a direita. Mas quem está com o barco na mão é você. Você que vai virar ou vai ignorar. Se você ignorar, vai ter uma consequência. Você está vendo qual pedra está ali que você tem que desviar. Na névoa a gente não enxerga, nas provas a gente não enxerga. Às vezes a gente está numa prova e a gente fala, meu Deus, mas isso aqui vai me destruir, mas a gente não sabe o que Deus quer tirar de nós naquela prova, sabe? Às vezes tem alguma coisa de errado que Ele quer lapidar ali naquela prova e a gente não sabe o que é. Mas Ele está nos guiando, falando, vai para a direita, vai para a esquerda. A gente tem que somente obedecer, né? Perfeitamente. E como você sabe que você está sendo guiado por um Espírito? A gente já disse em vários programas aqui. O que mostra o homem e para onde ele está indo são os frutos que estão sendo produzidos. Exatamente. Você só pode saber se aquele homem está no caminho correto, se está andando da forma correta, pelos frutos que estão sendo produzidos. O profeta até chega a dizer assim que o homem ele pode andar da melhor maneira, ele pode ir nos cultos todos os dias, ele pode estar lá cantando, tocando. Mas se a vida dele não está batendo, não estão sendo gerados frutos de que modificam a sua forma, o seu jeito, o seu caráter, aquilo não está no caminho correto. O profeta diz assim no parágrafo 38,
No meio do parágrafo ele fala assim: e você sabe disso, Deus prometeu que ele supriria as necessidades deles. O profeta falando sobre o que nós lemos aqui em Números. Ele diz assim: bem, agora eles tiveram, mesmo que eles estivessem cometido erros e tivessem pecado e feito coisas erradas, quando eles precisavam de cura, Deus fazia uma propiciação para a cura. Então observe, o Espírito Santo na vida de um homem, ele é um caminho para você acertar sempre onde Deus está. Qual o significado daquela haste estendida no deserto? Os irmãos podem me interromper quando tiver algo para falar. O profeta Mombrana, falando nas suas mensagens, para que a redenção e plenitude, ele diz assim, que aquela haste esticada, ele também toma nessa mensagem, simbolizava Jesus Cristo no Calvário. Sim. E o sangue derramado dele é o caminho provido para a salvação. Sim. Então você não pode chegar a Deus sem que você primeiro reconheça aquilo. Porque qual que era a cura que tinha para o povo? Eles tinham que reconhecer. Porque não bastava apenas uma haste lá e ele não reconhecesse que ali estava a cura deles. Sim. Um homem guiado, ele deve olhar e saber aonde ele está pisando. E quando ele sabe onde está pisando, as coisas vão caminhando, fluindo. Porque um homem que tenta caminhar coisas forçadas, ele não consegue andar muitos passos. Porque a Bíblia diz assim, quando Jesus morreu, ele foi, mas ele disse assim, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Então, você não está órfão, porque um órfão é uma pessoa sem pai, uma pessoa abandonada, que vive de favores ou que vive em asilos não, em orfanatos. Sim. Nós não somos órfãos. Aí ele fala assim, mas eu vos deixarei o Espírito Santo. Aí o profeta vem e fala assim, o Espírito Santo é o nosso guia. Você quer saber o caminho que você está andando? Olhe para o seu guia. Exatamente. Você quer saber onde você está pisando? Olhe para o seu guia. Porque há dois guias no mundo, ou Satanás ou Deus. Sim. Um leva à perdição e o outro leva à salvação. Aí o profeta continua dizendo, pode falar, não, Tiago. Leva a adoção, né? O professor interior, o tutor, ele queria levar o filho à adoção, falar no lugar do pai. Perfeitamente. Ele continua dizendo assim, mesmo que eles tivessem cometido muitos erros, tivessem pecado e feito coisas que eram erradas, quando eles precisavam de cura, Deus fazia uma propiciação para a cura, quando nem havia propiciação ainda. Então observe, você pode estar na vida que você tiver, na condição que você está, mas no momento que você consegue reconhecer aonde Deus está, reconhecer que Ele é um guia, que Ele pode te levar a lugares melhores, irmãos, nada pode segurar. Exatamente. Entende? A gente vê Paulo, né? Paulo é um exemplo muito grande disso. Era o fariseu dos fariseus, né? Um homem que matava cristãos. E quando ele se encontrou com esse professor interior, esse professor fez um limpa. Fez ele esquecer tudo aquilo que ele já tinha aprendido e começou a guiar Paulo. Esse professor interior começou a guiar Paulo. Certa vez o irmão Jonas, ele, em uma das lives que nós temos nas terças-feiras, ele pregou sobre o mestre interior. E é um tema que para mim foi muito tremendo, por causa que esse mestre interior é ele que vai guiar nossos passos, ele que vai nos mostrar como vencer as lutas, ele que vai nos mostrar se nós devemos fazer tais coisas ou não, ele que está nos guiando ali. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, quando ele se encontrou com aquele professor interior, aquele professor tirou tudo que ele tinha, toda aquela sujeira, e Paulo ele se torna uma pessoa. Só que, observe, não era mais Paulo que caminhava ali. Era o Espírito Santo que guiava Paulo. Paulo ele era apenas um vaso ali, só que era aquele homem que guiava todo aquele corpo. Mesma coisa nós. Esse professor interior, ele tira tudo que é em nós e ele começa a nos guiar. Ele tem toda a liberdade. E aí não somos mais nós, né? É uma nova natureza, né? Perfeito. É um novo nascimento. Isso aí que o irmão João falou, né? Que Paulo teve que, esquecer tudo, teve que desaprender tudo, né? Que ele aprendeu com Moisés, né? Moisés foi pro deserto e teve que desaprender tudo que ele aprendeu lá no Egito. Ele teve que desaprender tudo isso, sabe? E o irmão Brana fala na mensagem Homem Interior, parágrafo 16, vou ler aqui rapidinho. Eu apenas lhes digo algo. Eu penso que nosso povo tem confiado, ele falando dos Estados Unidos, eu penso que nosso povo tem confiado muito na educação e teologia e demais coisas, tem deixado isso tomar o lugar do Espírito. Agora deixe-me trazer isso para vocês. Eu creio que é Ezequiel capítulo 9, tenho certeza, eu posso estar errado. Aí ele fala aqui, mas eu vou ler só até aqui. Ele falando que o povo dos Estados Unidos estava confiado muito numa teologia,
é como Adão, né? Que se esconder atrás de uma religião, né? Mas não quis encarar a responsabilidade, não quis ser guiado pelo Espírito. Porque quando a gente está baseado em teologia, eu sei bastante coisa, eu leio muito, isso só embaça do Espírito Santo falar com a gente. É bom saber dos mistérios quando eles estão conectados com o Espírito Santo revelando a gente. Mas é isso que eu quis dizer com o irmão João falando sobre Paulo. Eu lembrei de Moisés, que teve que desaprender tudo para ser guiado pelo Espírito Santo, porque senão aquelas coisas iam atrapalhar. Por exemplo, o Espírito Santo falar assim, faz tal coisa. Aí ele pensa, mas no Egito, tal lei com tal coisa, ia acabar atrapalhando ele. Isso é verdade mesmo, que o profeta fala que Moisés teve uma construção no Egito de 40 anos. Né? Ele foi formado no Egito por 40 anos, e ele precisou de 40 anos para esquecer tudo o que ele tinha sido ensinado naquele tempo. Imagine Moisés, um homem que o profeta fala que ele era gago, ele não conseguia se expressar bem. Tanto que quando ele teve um encontro com a sarça ardente, ele ficou com medo. Ele falou, mas Senhor, como é que eu vou lá? Então observe, ele não confiou 100% no que Deus estava dizendo para ele fazer. Ele olhou para as suas fraquezas, olhou para o seu e disse, Senhor, mas como é que eu vou lá? É a mesma coisa hoje, Deus te dá uma promessa, Deus te dá as coisas. A maior prova que Deus nos ama é a palavra totalmente aberta. Ele disse assim, você pode todas as coisas crendo em meu nome. Ele não falou assim, você pode talvez andar um pouquinho ali, mas você não vai conseguir vencer ali, aí eu vou ter que descer e vencer. Ele não falou isso. Quando ele levanta e disse, eu deixarei o Espírito Santo para que obras maiores fareis. Então não é assim, eu vou descer e vou fazer obra para vocês. Não, vocês vão fazer as coisas. Porque Mateus diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então vocês têm que crer que quando Deus te dá uma promessa, tem que crer naquilo. Agora observe, Moisés. Nós estamos falando sobre Moisés puxando um fio do Monte Tiago. Ele foi direcionado por Deus para voltar ao Egito e tirar um povo de lá. Ele tinha todo o conhecimento do Egito. Ele sabia como funcionava o Egito. Mas ele teve que esquecer tudo aquilo e deixar uma liderança divina sobre ele. Você viver para Cristo é você deixar uma liderança divina. Mas, por exemplo, estamos dizendo só do espiritual na parte de Deus. Agora também há a parte de Satanás. Há homens que Satanás usa, que ele toma controle da vida, que se afunda em bebidas, que se afunda em drogas, que desperdiçam seus caminhos, que desperdiçam sua vida, dão sua vida para Satanás, dão seus dons para Satanás, e Satanás usa tudo aquilo, e no final o caminho dele é a destruição. Porque não há outra forma de escape para quem vive no mundo. Ou você se arrepende, seja lá batizado, e receba o Espírito Santo na sua vida, ou você vai para o inferno. Não existe meio termos das coisas. Então Moisés foi guiado por Deus para voltar. Um outro exemplo também na Bíblia. Temos vários exemplos na Bíblia, se pegarmos. Homens sendo guiados por Deus. E esses exemplos estão na Bíblia para que nós hoje, nesses últimos dias, tomamos esses exemplos e aplicamos em nossas vidas. Você tem que pegar esses exemplos e dizer, não, João, você viu o que aconteceu na Bíblia lá no Velho Testamento. Aquilo foi só uma sombra do que você pode fazer. É aí que está a sua convicção, a sua fé. Aí você fala assim, não, se Deus foi com eles, por que Deus não estaria comigo agora? É necessário nós tirarmos esses pensamentos humanos, porque o nosso erro é dizer que nós não somos capazes de fazer as coisas quando Deus já disse, já deu uma promessa para nós fazermos as coisas. É verdade. Deus falou assim, ide o mundo, vocês já venceram o mundo, vocês já são salvos. Aí Satanás vem e coloca uma prova na pessoa, a primeira coisa que faz é falar, não, Senhor, eu não dou conta. Onde está o seu guia? Em quem você está baseado a sua fé? Então é necessário você olhar nos pontos que você está caminhando e ver onde você baseou a sua vida, em que guia, qual é o guia que está te guiando. Que se você for para uma trilha, se você for fazer uma trilha, você vai se perder no meio do caminho se você não tiver um guia especializado naquela trilha. Se você for para um lugar, você vai se perder naquilo. Então é necessário ter um guia, mesmo quando nós estamos num caminho pedregoso, um caminho horrível, um caminho que você em qualquer momento pode cair, falhar. Mas se você tem um guia, fica mais fácil você caminhar. Noé foi um exemplo. Vários outros exemplos. Tem Abraão. Como o irmão Gabriel estava falando, Moisés, quando ele estava querendo fazer por sua própria
sua própria ideia, né? Uhum. O máximo que ele conseguiu foi um homem morto, mas quando ele se deixou ser guiado e se assegurou daquele guia, aquele pilar de fogo que estava guiando ele, as pessoas são Perfeitamente. E quando nós lemos aqui em Números, capítulo 21, o profeta Mombrana fala assim que as serpentes picavam e não era um médico, né? Ele foi formado em medicina no Egito. Né? Então ele sabia. Ele tinha uma congregação de 2 milhões de pessoas. Né? Então ele não teria como curar aquelas pessoas. Aí vem e Deus manda eles fazer uma haste. Né? E quando eles olhassem para aquela haste, como o símbolo do Calvário, nós dizemos aqui já, eles seriam curados. Aí o profeta fala uma coisa interessante que diz assim que hoje os médicos usam aquele símbolo de uma cobra num haste, né, no peito. E o que significa isso? Significa que só Jesus, somente Jesus pode curar. Não, então o profeta sempre nas curas divinas que ele pregava, sempre nas coisas que ele falava, não olhe para mim, não sou eu que estou curando. Não sou eu que estou falando, eu não sou um curador. É Deus que está aqui, eu estou esperando. Ele sempre nas primeiras mensagens, se você ler, nos começos das mensagens, ele dizendo, irmãos, estou esperando um pouquinho, estou esperando ele descer. Estou esperando ele vir ao nosso encontro. Então é assim, ele era um homem guiado. E aí ele deixou a palavra tem sido aberta para nós nesses últimos dias, para nós sermos guiados. A maneira de você alcançar o rapto, de você alcançar o seu arrebatamento, então transformação de mente, de espírito, é você se deixar ser guiado por esse Espírito Santo. Né? A maior batalha jamais foi livrada é aonde hoje? Da mente. Você tem que lutar contra a dúvida, contra a incerteza, contra a razão, contra afeto. Porque os espíritos também têm sua forma de lutar contra a pessoa. Né? E quando as pessoas elas começam a crer e ser lideradas por esse espírito, né, as coisas vão se caminhando. Né? No interior. E puxando aqui outro fio, quando a gente vai ser guiado, a gente tem que estar disposto a largar para ser guiado, porque o caminho de Deus, o caminho provido por Deus, ele é estranho aos olhos humanos. Porque se fosse simples, uma coisa assim, só uma linha reta, assim, se fosse uma coisa, sabe, bem, que todo mundo conseguia ver, todo mundo seria salvo. Mas é uma coisa que a gente precisa fechar o olho e ir. Se Deus mandou virar, vira, assim. Igual ele fala numa mensagem, o Mombrana fala, que quando ele mandava uma pessoa ir para tal lugar, Deus não tinha que dar cada detalhe. Ele só fala, você vai, e entre ele ir e ele chegar ao caminho ali, que ele trilhava ali no meio, Deus não precisava falar, ele só tinha que confiar. Fala assim, vai, você tem que ir, sabe? Mas e tal coisa, como ele cita o exemplo do esposo de Maria e ela tiveram que ir para a cidade. Deus mandou ele sair, não disse, você vai ter que pegar tal lugar aqui, ele só disse para ir e eles tiveram a obrigação de sair e eles tiveram que confiar aí, sabe? Mas a gente tem que ver que é totalmente contra os olhos humanos, né? Totalmente. A gente vê, por exemplo, quando a promessa do povo ser liberto do Egito. Eles podiam esperar um grande conquistador vir com... Mas o caminho provido foi o quê? Foi um velho e um cajado. Perfeitamente. O caminho provido é Tem que estar diferente. disposto a caminhar contra todo o raciocínio. Sim. Lógico, né? Porque vendo que Deus pediu para Moisés, ali dando o exemplo de Moisés, continuando, aquilo era loucura, né? Você chega lá e fala para Faraó, pede pro povo sair. Cago ainda. Como eu vou fazer isso? Sério? Eu penso assim que, às vezes, talvez Moisés podia até pensar, né? Que a forma que ele poderia libertar era Deus dando um grande exército para ele enquanto ele estava lá em Midian. Aí Deus fala, pega esse cajado e vai lá. Você tem que se deixar ser guiado e contra a mão do mundo, né? Eu penso que quando nós nos deixamos ser guiados, nós caminhamos totalmente contra tudo que o mundo fala. Porque a hora que esse tutor, esse mestre interior fala, assim, você quer ser grande? Diminua. Você quer poder? Humilhe. Então, você tem que caminhar contra toda a lógica. Mas o mundo fala, não, mas você tem que ser uma grande pessoa forte. Mas esse tutor diz, não, você tem que ser fraco. E na sua fraqueza você tem força. Verdade. Você tem que estar disposto a caminhar a contramão do mundo. E nesse tema mesmo, ser guiado por um espírito é ser considerado louco. Né? Você tem que saber assim, quando você está sendo guiado por Deus, você não vai ser considerado uma pessoa sã.
uma pessoa normal. Há um preço a se pagar. Né? O difícil é que as pessoas querem, quando elas veem o caminho que Deus proveu para elas, e elas veem o que elas têm que passar por aquilo é colocado em uma balança. E elas preferem caminhar de maneiras que elas querem, ou da maneira que elas acham bom, ou da maneira que o mundo coloca como bom, né? E deixam Deus de lado. Porque caminhar como Deus, você tem que ceder, você tem que perdoar, você tem que amar. Né? Moisés, ele perdeu tudo que ele tinha. Então, observe, Deus te tira, não importa a posição que você está, Deus tem que tirar você daquela posição. Exatamente. Né? Não basta você estar na igreja, porque o que o jovem mancebo Jesus disse para ele? Olha, Senhor, eu tenho os 10 mandamentos. Eu guardei desde a minha infância. Eu tenho cumprido, não matei, não roubei, tenho honrado meus pais, minha mãe. Isso é muito bom. Né? Mas cadê onde você está guiado por Deus nisso? Isso até a denominação faz. Há pessoas boas lá na denominação que seguem os princípios. Né? Mas os frutos não correspondem com o Espírito Santo, porque pelo fruto conhecereis. Né? Então, você está ali, você está com uma vida boa, você está caminhando, você está orando, você está ali, mas você não tem uma vida, você não teve um encontro, você não teve um novo nascimento. Então aquilo não passa de vamos dizer, um bom caráter que você tem. Né? Mas aquilo não tem um Espírito Santo na sua vida. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, quando Jesus disse para ele assim, deixa tudo os seus bens que você tem e vem e segue-me. Ele tinha deixado, porque ele falou, não, eu sei que este homem, quem eu disse, porque ele chegou e disse, meu bom mestre, então ele sabia que ali havia a palavra. Então ele deixaria tudo o que ele tinha ganhado, as coisas que estavam presas para seguir aquele homem. Mas não, ele avaliou a posição que ele estava, ele avaliou o conceito que ele tinha da sociedade, das pessoas. Né? Eu sou rico, eu sou bom. Né? Qual que é o pensamento de Laodiceia hoje? Eu sou rico e de nada tenho falta. Né? E aí a Bíblia diz, não sabe que tu és pobre, cega, miserável, nu. Só vem rebaixando a nação, o mundo dessa era. Tem que estar disposto à renúncia, né? Eu estava pensando aqui. Às vezes nós estamos falando aqui sobre esse guia interior, sobre esse professor interior, esse mestre interior, o homem interior que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E nós falando aqui, os irmãos podem se perguntar, mas irmãos, como eu posso conseguir isso? Às vezes eu não sei se minha vida é digna de ter tal coisa assim, né? Parece algo muito grande, mas na verdade esse guia interior, para nós o alcançarmos, é buscando cada dia mais a palavra e renunciarmos tudo o que o guia do mundo nos diz para fazer. Porque quando o irmão Thiago ele citou sobre o tema atual, eu lembrei do tema que a gente tinha falado sobre as influências nos programas anteriores. E o guia do mundo, o que ele quer te fazer? Ele quer que você fique vidrado em entretenimento, ele quer que você fique vidrado em jogos, em filme, em esportes. E esse guia interior, esse Espírito Santo, quer que você renuncie tudo isso. E você tem que estar disposto a fazer isso, você tem que estar disposto a renunciar às suas vontades. Ah, mas eu poderia dormir mais, não vou ler uma mensagem. Não, você tem que estar disposto a fazer esse sacrifício. Como o irmão Jonatas ele pregou alguns cultos atrás, né? Você tem que fazer um sacrifício para adquirir esse guia interior. Não pense que é algo difícil, é apenas começar a buscar mais e mais. Por causa que esse guia do mundo, esse guia do seu ego, esse guia o próprio eu, assim dizendo, ele quer te levar para o inferno. Mas nós temos que estar dispostos a nos humilharmos, a nos rendermos e a confiarmos no nosso guia, que é o Espírito Santo. A não duvidarmos de nada, de nenhuma palavra ali. Se o Espírito Santo fala algo e você acha, não, mas talvez seja louco, né? Tudo mais. Às vezes você está orando por um emprego, falando uma coisa, até puxando um ganchinho até um pouco mais natural aqui. E aí o Espírito Santo fala, não, calma, que eu vou te preparar algo, espera. Aí você quer se afobar e vai. Muitas vezes você não está deixando de ser guiado, você tem que estar disposto a ter paciência, né? Porque fala tem que ter paciência no Senhor. Você tem que estar disposto a muitas renúncias e a realmente estar confirmado e firmado. Às vezes nós falamos, não, eu tenho um serviço muito bom, eu vou fazer isso no lugar do culto, né? Porque eu posso ganhar muito dinheiro no culto. Só que o que o guia interior que você faz? Você vai para o culto, porque você vai ser muito mais abençoado do que se você fosse trocar o culto por um serviço. Você tem que estar disposto a renúncias. Perfeitamente. E a Bíblia diz que quando a pessoa... qual é o ápice que você atinge? É quando a pessoa começa a dizer assim, não sou eu mais que vivo, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Né? E o que isso traz? Nova criatura hoje eu sou. Sim. Né? Então, assim,
Ser guiado por isso, e observe, irmãos, ser guiado por isso, você é tentado a crer no que você está falando. Né? Porque se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, não há espaço para a incredulidade. Sim. Você sabe que em todos os passos que você caminha, todos os passos que você andar, não foi você que deu os passos, foi Deus que deu os passos. Né? E o profeta também fala assim, qual é o maior pecado que existe no mundo? É a incredulidade. Né? A pessoa, porque aí a pessoa, não, mas o irmão bebe, o irmão fuma, a pessoa ali faz isso, prostitui e fala, não, mas são atributos do pecado, é o que o pecado causa. É o que a incredulidade, causa. Né? Porque uma pessoa que crê, ela sabe que aquilo não pode ser feito. Aquilo não deve ser feito. Ela crê que Deus não preparou o corpo para ceder aquelas coisas. Então ela fala, não, eu creio que Deus não me colocou nessa posição. Então eu não vou me ceder a isso. E ela sabe onde está pisado. Aí o profeta também fala assim, o que é um pecado, irmão Brana? Para não ficar só em minhas palavras. Ele diz assim, eu vou te contar. Hoje eu fiquei com raiva. Agora espera só um momento. Pecado é incredulidade. Isto é pecado. Não há outro pecado a não ser incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, jogar, prostituir. Essas coisas não são pecado. Elas são resultados do pecado. Esta é a razão por que você faz isso. Porque você é um incrédulo. Estes são os atributos do pecado. Então observe assim, os atributos do pecado são isso. Você vai ver a pessoa em sua vida sempre decaindo, a pessoa bebendo, a pessoa fumando, a pessoa indo a lugares ruins. Né? Aí o profeta fala assim, mas há o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é bondade, benignidade, mansidão, paciência, temperança. Né? Você tem uma pessoa que você chega perto dela, você sente que o Espírito Santo está ali. Né? E o irmão João falando sobre andar na contramão do mundo, realmente é um fardo muito pesado para se caminhar. Porque você tem que andar contra a ideia de parentes, andar contra a ideia de esposa, de família, de filhos. Né? Você sabe, você pode falar, não, senhor, mas eu sei o que eu preciso. Isso é ser guiado, você saber o que você precisa. Você saber o que está necessitando na tua vida. Né? No momento que você entende que aquilo é primordial para entrar na sua alma, né? Você não importa o que você tem que fazer, você vai fazer para alcançar aquilo. Né? E o profeta diz assim, para não ficar bem, mas aí você fala assim, não, irmão, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo. Aí você vai ver os frutos que a pessoa possui. Não bate, que ele falou assim, não adianta você falar para mim que eu joguei trigo, que eu semeei trigo, se eu vou olhar a sua plantação, não está produzindo trigo. É verdade. Então você só está me dizendo algo, mas as suas ações não foram aquelas. Sim. Agora se você me diz assim, não, hoje eu joguei semeei trigo e eu vou olhar, está crescendo o seu trigo ali, você realmente plantou. Sim. Não basta dizer, eu tenho o Espírito Santo, sou guiado pelo Senhor, mas espera aí os frutos que você está trazendo por detrás. Né? E outro, irmãos, quando você tem o Espírito Santo, você não fala que você tem, as pessoas ao seu redor olham. Né? Aí o profeta bem diz assim, bem, certo, só para não ficar em minhas palavras, diz assim, eu semeei trigo naquele campo, eu vou lá e não vejo nenhum trigo. Bem, eu vou duvidar um pouquinho de você. Bem, mas se você diz, eu semeei trigo naquele campo e está produzindo trigo. Bem, os frutos provam que aquilo é o que você semeou no campo, trigo. Aquela incredulidade é a única coisa que pode te estorvar de entrar no reino de Deus. Incredulidade é coisa do pecado. O profeta vem dizer assim, bem, eu não sou um crente, mas eu parei com aquilo. Então você não é cristão. Você não é um cristão. Não importa quão moralista você seja. Você pode guardar todos os 10 mandamentos. Aí eu volto a dizer o que eu disse no começo aqui. E agir de toda a moral e tudo, e ser um incrédulo. Você ainda não é cristão. Você ainda está morto. Você está tão mal aos olhos de Deus quanto possa entrar no reino. Eu creio que todo homem, se ele for um pecador ou não, ele deveria ter moral. Eu estou tentando afastar a moralidade, mas estou dizendo que um homem realmente, então observe, não basta você dizer que tem o Espírito Santo. Né? Você pode guardar, como disse, os mandamentos e as coisas, mas aquilo tem que gerar um fruto na sua vida. Né? O Tiago tem mais alguma coisa a dizer? Quando o irmão João ele disse que parece uma coisa tão grandiosa para minha vida, o irmão Brana fala que na mensagem é a perfeição. Dando uma resumida assim, ele fala que a gente precisa ser perfeito, né? A gente precisa. É uma obrigação. Só que aí, até eu assustei, né? Eu comecei a ler a mensagem dele e falou, a gente tem que ser perfeito. Realmente, tá escrito na Bíblia. Aí me bateu aquele choque, eu fui refletir, né? Nossa, mas quão longe eu estou da perfeição, né? Ele vem falar qual é o caminho para a perfeição.
Aí ele fala, não é você tentar fazer alguma coisa, não é você... É só se entregar. Se entregar, porque o Espírito Santo, ele quer mais de Deus, ele quer mais dar do Espírito Santo que a gente quer receber. Ele só está esperando a gente bater na porta. Um vai te descer aqui te der. Ele vai abrir com todas as bênçãos dele, com o Espírito Santo. E é uma coisa aqui. O irmão Brana falando que para a gente vir do jeito que a gente está, né? Como o irmão João disse ali. Será que minha vida é digna de receber o Espírito Santo? O irmão Brana fala aqui. Você diz, irmão Brana, na mensagem A Perfeição, parágrafo 80. Irmão Brana, quando conseguir parar de fumar, quando conseguir parar de beber, quando conseguir endireitar tal coisa, eu farei isto. Isso nunca será feito corretamente, você nunca conseguirá fazê-lo. Por que não vem da maneira que está e por fé vá até aquela corrente que suas feridas abertas suprem, para que então o amor redentor seja seu tema e seja até você morrer. Eu penso assim, se não fosse necessário esse caminho provido, se a gente conseguisse parar de fazer as coisas erradas sem Jesus Cristo, ele morreu à toa. Isso é verdade. O guia tá ali à toa, se não fosse para ele ser assim usado, né? Eu creio que esse tema foi de grande ajuda para mim, sim. E quando eu li a mensagem, né? E até agora os irmãos dando seus pontos de vista, eu fui muito abençoado e passar a palavra para o irmão Gabriel. Amém. Bom, João, suas considerações finais? Amém. Eu só gostaria de ler um versículo aqui da Bíblia, que exatamente isso como o Tiago falou, às vezes nós não sabemos como conseguir seguir, mas como eu consigo ser guiado por este Espírito Santo. Que nossa necessidade é ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui em Lucas 11, no verso 10, diz assim: Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha aqui que diz, se nós que somos maus, nascidos em pecado, damos o que os nossos filhos pedem, não damos uma pedra, né, quando ele pede o pão, damos aquele pão, o Espírito Santo, Deus que nos redimiu, que pagou um preço caro por nós, ele vai nos dar o Espírito Santo, basta nos rendermos e buscar mais e mais ele cada dia. Amém, perfeitamente. E para deixar como reflexão para os irmãos, o profeta diz assim, a maneira de conseguir o Espírito Santo é através de caminhos árduos, caminhos difíceis. Né? E ele chega até a tomar um exemplo de todo ano as pessoas fazem aquelas promessas e olha, ano que vem eu vou ser melhor, ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou virar a página. O profeta fala assim, não vire a página, mude o livro. A necessidade não está em você mudar a sua forma, o seu jeito de caminhar, está em sua forma de mudar a sua forma de pensar. Né? Porque isso aqui desce para cá. E no momento que você coloca Deus aqui, isso vai refletir aqui dentro. Né? Senhor, eu tenho caminhados assim, mas hoje eu não vou virar a página, eu vou trocar o livro. Senhor, eu quero colocar a Tua presença em minha vida. E você vê que as coisas vão fluir melhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você em seu lar. Né? Compartilhe esse programa. Né? Mostre para amigos. Curte, deixe seu like, deixe seus comentários. E que Deus abençoe mais e mais a cada dia. Shalom. Shalom.